Meus queridos irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu quero trazer uma meditação sobre a história, a vida de Bartimeu. Bartimeu tem muito para nos ensinar. A história de Bartimeu é rica em detalhes. Eu queria trazer aqui uma breve palavra para a nossa meditação. Está escrito em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante, diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu estava junto do caminho, mendigando. Bartimeu era cego. E essa época, as pessoas que tinham deficiência, pessoas que tinham hemorragias, eram pessoas que eram desprovidas de qualquer benefício e eram ainda lançadas fora de suas casas, de suas famílias. Bartimeu vivia um quadro triste. Bartimeu vivia dentro de um mundo onde o que ele via era somente miséria e miséria, porque ainda por ser cego, ainda assim mendigava. E essa expressão à beira do caminho, ela retrata um homem que não era visto, um homem que não era lembrado. À beira do caminho retrata uma pessoa que não tinha importância alguma, uma pessoa que vivia, estava ali, mas ninguém olhava, ninguém enxergava. O 47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ouviu que Jesus ia passando por ali. Aonde Jesus ia, o povo sempre comentava: Jesus vai passar por aqui. Jesus está vindo a caminho. E as pessoas comentavam uma para com as outras. Bartimeu estava convicto de que Jesus tinha a cura, de que Jesus poderia trazer a cura. E o interessante é que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Bartimeu está chamando pelo nome vincário de Jesus. Bartimeu está chamando pelo nome que o Antigo Testamento apresenta como aquele da linhagem de Davi, como aquele que sentaria no trono. Bartimeu está sendo aqui um homem tão bem moldado, um homem com tão bem práticas, com tão bem temor diante de Cristo, que ele chama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que não se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha só, aqui nós temos uma lição para nós. É que havia pessoas próximo de Bartimeu que estava mandando ele se calar. Havia uma multidão de pessoas que estava dizendo: olha, cala-te, não clamas. Bartimeu está aqui diante de grandes obstáculos. Bartimeu é cego. Não tem ninguém aqui a favor de Bartimeu. Bartimeu está só diante de um muro de obstáculo. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Bartimeu começou a clamar. E eles diziam para Bartimeu parar de clamar. Mas quanto mais eles diziam, mais Bartimeu clamava e clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitas vezes nós encontramos diante de situações que as pessoas vêm e começam a falar ao nosso ouvido, e aquilo vem como uma parede de obstáculo. Muitos param, muitos dão ouvido ao que as pessoas dizem.
Muitas pessoas, às vezes, eles projetam algo novo para a sua vida, mas vem uma multidão de pessoas com negativas. Isto não vai dar certo. E as pessoas param. Bartimeu nos ensina que o milagre está em Cristo. Aquela multidão, Bartimeu nos ensina que precisamos romper, porque o nosso milagre está logo à frente. Essa história de Bartimeu, ela nos inspira. É uma história que vem e nos traz ensinos para os nossos dias. O versículo 29 diz: e Jesus parando, olha, diante de uma multidão numerosa que estava ali, um cego que estava mendigando à beira do caminho parou Jesus. A maior plateia daqueles que receberam os milagres de Jesus foram pessoas dessa situação, que viviam em situações assim, como Bartimeu. Eram pessoas que, quando clamavam, Jesus ouvia. Aqui tem uma lição para nós. Existem muitas pessoas que acham que não são ouvidas, porque são necessitadas, são pobres, são pessoas carentes, são pessoas que foram enganadas por outros que passaram a perna e, devido a tanta decepção, se tornaram pessoas cheias de mágoas. Mas Bartimeu clamou, e a voz de Bartimeu chegou aos ouvidos do Senhor Jesus. Diante de uma multidão que o apertava, ele ouviu claramente a voz de Bartimeu, porque ele disse assim, o 49 diz, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha só a palavra agora que a multidão que estava mandando ele calar, é a mesma multidão que está trazendo o recado. É a mesma multidão que mandou que ele se calasse, que ele não deveria clamar. Agora é aquela multidão que está trazendo o recado e dizendo, olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Meus irmãos, aqui tem uma lição para nós, porque não importa o lugar que nós estejamos, ainda que à beira do caminho, mas o milagre que Jesus tem para nós vai nos tirar deste cenário que nós estávamos. O milagre que Jesus operou na vida de Bartimeu tirou ele do lugar que ele estava sentado à beira do caminho. O milagre que Jesus operou na vida de Bartimeu fez com que Bartimeu saísse de onde ele estava, porque a Bíblia diz assim, e começou a seguir Jesus. Logo após do milagre, e começou a andar, a seguir ao Senhor Jesus. Não importa o lugar que você esteja, aonde você está, o milagre te alcança e vai trazer renovo, uma nova perspectiva para a tua vida. O 51 diz assim, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu veja. E Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Bartimeu estava convicto que o seu milagre estava em Jesus. Jesus viu fé nele. Por que Jesus viu fé? Porque ele era cego. Não tinha ninguém para ajudar Bartimeu. As pessoas só mandavam que ele se calasse. Cala-te, não clamas. Jesus viu que Bartimeu se esforçou. Havia dentro dele um desejo, uma esperança na palavra de Jesus. Meus irmãos, aqui tem uma lição para nós. Às vezes nós estamos tão esperançosos de receber o milagre. Às vezes nós estamos tão esperançosos de receber algo novo de Deus na nossa vida. E nós nos encontramos no meio de uma multidão que só nos
lança pedra, só nos joga para baixo, só diz palavras de desânimo. Mas se nós conseguirmos romper essa multidão, se nós conseguirmos passar e chegar até Cristo, Ele fará um grande milagre na nossa vida. Os grandes milagres de Deus, eles estão disponíveis para cada um daqueles que tem disposição para segui-lo. Os grandes milagres de Deus estão disponíveis para aqueles que buscam de forma incansável pelo milagre. Os grandes milagres de Deus estão disponíveis para aqueles que são perseverantes, para aqueles que não param diante da multidão. Os grandes milagres de Jesus estão para aqueles que são convictos que em Jesus tem o seu milagre. Que você possa ser um Bartimeu e romper a multidão. E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e te fortaleça. Amém.